Imagine um barco rompendo as ondas imensas do Atlântico, transportando não apenas indivíduos, mas também ideias capazes de arrasar as fundações da tradição religiosa e cultural do Novo Mundo. Ocorre que estamos no século XVI, na hora em que só um silêncio reinava no decurso da transformação que se avizinhava. A reforma estava germinando e moldando aos poucos os novos destinos da história europeia. As palavras de Lutero e Calvino, invocando a justificação pela fé e o retorno às escrituras, estavam viajando pelo continente europeu, rompendo com séculos de práticas e costumes petrificados na Igreja Católica. Mas eles não estavam cingindo apenas as terras europeias. Eles estavam atingindo pela superfície do mar o Brasil, enquanto ele ainda era colônia do reino português. Olá, eu sou Henrique Cruz, bem-vindo ao canal Pisteologos. E hoje vamos falar um pouco do desenvolvimento do protestantismo no Brasil, focando especialmente no movimento reformado. Então, já se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações para saber quando postarmos vídeos aqui. Lembrando que temos vídeos toda quarta e sábado às 10 horas da manhã. Este vídeo vamos separar em duas grandes sessões para ficar melhor a compreensão. Primeiro é a questão dos huguenotes e segundo a formação da igreja reformada no Brasil com a chegada dos escoceses e alemães. Tendo isso em mente, bora pro vídeo. Foi em 1557 que um grupo de huguenotes franceses, seguidores das doutrinas reformadas, embarcaram em um navio que vinha para a Baía de Guanabara, fugindo da perseguição francesa aos protestantes. Chegando à Baía de Guanabara, eles tinham em mente um projeto um pouco audacioso: fundar uma comunidade onde pudesse viver de acordo com a fé reformada, sem a opressão e a perseguição religiosa que marcava a Europa do século XVI. Mas longe de ser apenas um ato de busca por liberdade religiosa, os huguenotes franceses tinham um desejo profundo de estabelecer uma sociedade fundamentada nos princípios das escrituras sagradas e da fé reformada, onde a graça de Deus seria central e onde a autoridade do Papa seria rejeitada. Esse pequeno grupo de reformados, corajosos e convictos de sua missão estava determinado a estabelecer um novo marco na história religiosa do continente americano. Ao chegarem à costa brasileira, os huguenotes, sob a proteção da colônia francesa estabelecida na região, realizaram o primeiro culto protestante das Américas, um ato que foi um tanto simbólico quanto profético, por assim dizer. Eles estavam fundando algo que representava um desafio direto às práticas católicas que dominavam a região e, ao mesmo tempo, declarando ao mundo que sua fé não seria escondida, mas vivida abertamente. Nesse contexto, redigiram a Confissão de Fé de Guanabara, um documento que se tornaria um símbolo reformado no Brasil. A Confissão de Fé de Guanabara foi o primeiro texto protestante de todo o continente americano e trazia os princípios fundamentais da reforma protestante, rejeitando a idolatria e o culto a imagens e exaltando a centralidade das escrituras como única fonte de autoridade de vida cristã. Então podemos dizer que esse foi, sem dúvida, um dos primeiros passos decisivos para a criação da identidade protestante no Brasil, e a Confissão de Fé de Guanabara não era apenas uma simples declaração de doutrina, ela também representava a própria essência da fé reformada que os huguenotes defendiam. Tristemente, a força católica na região, junto com a hostilidade contra os franceses e huguenotes, explodiu em ódio contra a fé reformada, e essa luta terminou com a perseguição de protestantes no Brasil, que sofreram por sua fé. Entre eles estavam os primeiros mártires brasileiros, ou proto-mártires, que morreram pela sua fé. Sua decisão de sofrer e morrer mostrou que sua fé era mais que palavras, mas uma crença que guiava suas vidas. Em cada cela, julgamento e morte, eles mostraram que a fé era tudo para eles. A perseguição católica foi implacável, e a ideia de uma comunidade protestante no Brasil foi parada à força. Ainda assim, os huguenotes não ficaram calados para sempre. Mesmo com a ameaça de morte e de fuga, sua história continuou. A Confissão de Fé de Guanabara não sumiu no passado. Ela virou um símbolo de luta e um marco da primeira tentativa de uma comunidade reformada no Brasil. Aqueles poucos franceses e huguenotes, mesmo sofrendo perseguição, conseguiram plantar uma semente de fé reformada que, apesar de demorar para crescer, podemos se dizer assim, ajudou o protestantismo no Brasil depois. Apesar da demora para o protestantismo reformado florescer, a história dos primeiros huguenotes permanece viva. A semente que eles plantaram cresceu lentamente, regada pela valorização da Bíblia e pela busca incansável por liberdade religiosa. Eles mostraram que, mesmo em situações difíceis, uma fé baseada na Bíblia resiste a tudo. Sua história inspirou muita gente e suas ideias continuaram a ecoar até o protestantismo reformado finalmente se firmar no Brasil. A Declaração de Fé de Guanabara
permanece uma prova escrita da incrível coragem da primeira turma de protestantes brasileiros. Em tempos de pouca liberdade religiosa, essas pessoas ousaram mostrar a sua fé e sua confissão é um documento histórico valioso. Eles escreveram sobre Deus como o chefe de tudo, a Bíblia como a salvação e a importância de viver como a Bíblia ensina. É um texto que mostra claramente os pontos principais da reforma protestante e até prevê debates religiosos importantes que viriam depois. Na verdade, a Declaração de Fé de Guanabara vibra com a mesma energia que muitas declarações reformadas, como por exemplo a de Westminster, que também destaca a força da Bíblia, o poder de Deus e a importância de uma vida guiada pela Bíblia. Ela previu a ênfase na justificação pela fé e no combate à idolatria, ideias centrais do protestantismo. No Brasil, a Declaração de Fé de Guanabara não só espelha as crenças dos primeiros huguenotes, mas também faz parte de uma longa história de declarações reformadas que moldaram a fé cristã protestante globalmente. A saga dos huguenotes brasileiros se conecta diretamente à Confissão de Fé de Guanabara, um reflexo da fé inabalável em Cristo e da importância da Bíblia. Pensando na herança desses bravos protestantes, vemos a força da fé deles e a ousadia em meio à perseguição. A confissão, símbolo de fé e resistência, ainda motiva cristãos brasileiros, mostrando que a liberdade religiosa e a lealdade à Bíblia são essenciais apesar dos obstáculos. Em resumo, a saga da Confissão de Guanabara e dos huguenotes brasileiros ultrapassa uma simples narrativa de resistência religiosa e é um sinal de que a fé genuína em Cristo vai além das palavras e regras, significando vida ou morte. Observando essa história, ganhamos força para viver a nossa fé com bravura, guiados pela Bíblia e dispostos a mudar o mundo, como aqueles huguenotes fizeram, mesmo em tempos difíceis. Então o tempo passou e a chama da reforma parecia ter se extinguido no Brasil. Os huguenotes, com sua bravura e fé inabalável, haviam sido silenciados pela opressão e a narrativa da Confissão de Fé de Guanabara se perdeu na história. Contudo, como frequentemente ocorre com chamas, a fagulha ainda permanecia viva, aguardando o momento apropriado para renascer. E esse momento chegou, mas não de forma imediata. O século XIX trouxe consigo um novo sopro de vida, acompanhado por uma onda de imigrantes europeus, que transformaria permanentemente o panorama religioso do Brasil. Eram homens e mulheres que, fugindo da diversidade de suas terras natais, não apenas carregavam suas malas, mas também um rico legado de fé que seria semeado no solo brasileiro. Inicialmente foram escoceses presbiterianos e alemães luteranos que desembarcaram com suas famílias e crenças em busca de uma nova vida em terras brasileiras. Mas o que trouxeram não era apenas o desejo de recomeçar, trazia também com eles o Evangelho reformado. A Bíblia em mãos, a firme convicção de que a verdade das Escrituras deveria ser ouvida, acolhida e vivida também aqui no Brasil. Esses imigrantes se estabeleceram em várias regiões do país, principalmente no sul, onde fundaram suas unidades e igrejas, dedicando-se a viver a sua fé de maneira autêntica. Eles introduziram uma estrutura e organização que não existia anteriormente no Brasil. Cada culto servia como um lembrete de que, apesar dos séculos de silêncio, a reforma ainda pulsava e estava prestes a reacender-se com vigor. Enquanto isso, o Brasil, com sua vastidão e diversidade, se preparava para acolher mais que apenas imigrantes europeus. O século XIX avançava e o país se tornava um destino cada vez mais atrativo para missionários estrangeiros, dispostos a levar a mensagem do Evangelho além das fronteiras de suas nações. Um desses missionários foi Archibald Green Simmons, um norte-americano com uma visão definida e um propósito firme: estabelecer, disseminar os princípios da teologia reformada e principalmente reforçar a fé cristã reformada no Brasil. Simmons desembarcou no Brasil em 1859, carregando uma fé fervorosa e uma missão bem delineada. Contudo, ele estava ciente de que a jornada não seria fácil. Implantar uma igreja em um país com uma maioria católica, onde tradições e estruturas religiosas estavam profundamente entranhadas, apresentava desafios significativos. Ainda assim, ele não deixou desanimar. Seu primeiro passo consistiu em fundar a Igreja Presbiteriana do Brasil, oficialmente constituída em 12 de agosto de 1862. O primeiro culto presbiteriano no Brasil foi realizado no segundo andar do prédio da Rua Nova do Ouvidor, 31, no Rio de Janeiro. No entanto, seu empenho ia muito além. Ele também lançou o primeiro jornal evangélico do país, visando dar voz à mensagem protestante e fortalecer a comunidade cristã. Simmons e outros missionários estavam determinados a fincar raízes profundas nesse solo, e sua perseverança logo começou a render frutos. A igreja presbiteriana se expandia, comunidades eram formadas e a teologia reformada começava a se espalhar
conquistando espaço tanto nas cidades quanto nas áreas rurais. O protestantismo reformado, que anteriormente parecia estar se extinguindo, agora florescia no Brasil, trazendo consigo uma nova compreensão da verdade bíblica. E este não foi um processo simples ou rápido. A resistência foi imensa. Muitos consideravam o protestantismo reformado como algo estrangeiro, uma ideia trazida de longe, de outros continentes, e não algo verdadeiramente enraizado no Brasil. Contudo, o que os imigrantes e os missionários trouxeram não era uma religião de aparência, mas uma fé viva e pulsante, alicerçada na palavra de Deus e na centralidade de Cristo e na justificação pela fé. Não estavam apenas apresentando uma nova religião, mas uma nova maneira de viver a fé que rompia com as tradições católicas estabelecidas e desafiava os status quo e abria novos horizontes àqueles que desejavam ouvir. Logo, essas missões começaram a dar seus frutos. E ao longo das décadas seguintes, o protestantismo reformado se espalhou pelo Brasil em novas formas, em novas vozes, em novos desafios. A Igreja Presbiteriana do Brasil, estabelecida por Simon, espalhou-se por todo o território e outras denominações reformadas começaram a surgir, tanto como batistas e luteranos e etc. O cenário religioso do Brasil estava em transformação e o protestantismo reformado, com suas ênfases na Bíblia, na soberania de Deus, estava se tornando um elemento fundamental da história brasileira. A história da reforma no Brasil não seguiu um percurso reto, tampouco um percurso livre de dificuldades. Cada passo adiante, cada conquista foi um fruto de lutas intensas. No entanto, a determinação dos imigrantes missionários e dos primeiros adeptos da teologia reformada evidenciou que a verdade contida nas Escrituras não poderia ser silenciada, mesmo diante das adversidades. Assim como uma chama que após muitos anos é reavivada, o protestantismo reformado no Brasil demonstrou que uma fé verdadeira, alicerçada na palavra de Deus, consegue resistir a qualquer tempestade e prosperar em qualquer ambiente. Desse modo, o protestantismo reformado, que pareceu ser extinto pela perseguição e pelo silêncio, começou a se firmar com vigor no Brasil. Ele encontrou raízes profundas nas vidas das pessoas, impactando suas famílias, comunidades e de forma mais ampla a sociedade. A atuação de Simon e outros missionários foi fundamental para esse renascimento, refletindo ao mesmo tempo uma narrativa coletiva de resiliência, crença e coragem. O protestantismo reformado no Brasil não se limita a um legado do século XIX. Ele representa um testemunho de como a fé pode transcender gerações, superar obstáculos e ainda continuar a florescer, mesmo em campos que parecem inóspitos. Atualmente, ao observarmos as igrejas reformadas no Brasil, conseguimos perceber o profundo impacto que as sementes lançadas por imigrantes missionários tiveram. Elas nos recordam que, independentemente das trevas do momento, a luz da verdade sempre encontrará um caminho para brilhar. O crescimento do protestantismo reformado no Brasil não foi de forma alguma fácil. Da mesma forma, uma maratona envolve muito percurso e obstáculo, também a história dessa fé no Brasil é a história da perseverança de muitos que resistiram às dificuldades que pareciam impossíveis de se superar. Afinal, em um país com tradição católica como o Brasil, o que pode parecer uma pequena semente de fé logo atrai suspeitas, críticas e até hostilidade. Imagine o cenário. Enquanto diversas famílias enxergavam suas igrejas católicas como a única alternativa em termos de fé, outros grupos começavam a emergir, trilhando um caminho distinto. Essa transformação era recebida com desconfiança, como se uma revolução silenciosa estivesse tomando forma nas ruas e nos corações das pessoas. As primeiras igrejas protestantes reformadas não se limitavam a desafiar a tradição religiosa predominante, mas também confrontavam os costumes culturais que haviam sido arraigados por séculos. Mudanças desse tipo geralmente geram desconforto e muitas situações tornam-se até perigosas. A perseguição que se seguiu foi uma realidade palpável e igrejas foram incendiadas por aqueles que não aceitavam a ascensão do protestantismo reformado. Um dos episódios mais significativos ocorreu na cidade de São Paulo, na década de 1920, quando uma igreja presbiteriana foi consumida pelas chamas, resultado da ação de um grupo de fanáticos. Este ato de violência não foi um caso isolado. A intolerância religiosa era uma constante e os protestantes, com a destruição de seus templos, se viam forçados a recomeçar em novos locais. Contudo, o fogo não apenas devastava as igrejas, ele também acendia a chama da determinação entre os fiéis. O exemplo da Igreja Presbiteriana de São Paulo, que foi incendiada em 1924, serve como uma demonstração de como a fé de muitos estava disposta a persistir
mesmo diante de grandes adversidades. Além disso, pastores frequentemente enfrentaram perseguições e foram expulsos de suas comunidades. Um exemplo marcante é do próprio pastor João Alves de Souza, que se destacou como um dos primeiros líderes presbiterianos a ser preso no Brasil. Em 1928, João Alves foi detido sob a acusação de promover o proselitismo protestante em regiões de forte influência católica. Sua prisão provocou uma considerável mobilização de apoio dentro da comunidade reformada, simbolizando de forma clara como a fé reformada se tornava um alvo de ataques, mas também de resistência. O preconceito contra os protestantes representava uma barreira constante, uma parede invisível que obrigava muitos a lutarem por cada pequena conquista, por cada novo passo em direção à aceitação. Em diversas localidades, como o interior de Pernambuco, os pastores e fiéis da Igreja Reformada enfrentaram ameaças de morte, sendo forçados a realizar cultos clandestinos em residências ou até mesmo em florestas, longe da vigilância da polícia e das autoridades locais. Esses encontros secretos eram uma demonstração de coragem, onde os fiéis, mesmo sob risco de represálias, continuavam a adorar a Deus e a afirmar sua identidade como cristãos reformados. Entretanto, em toda a grande narrativa de resistência, é a perseverança que realmente se destaca. Com o tempo, as comunidades reformadas foram se estabelecendo e, mesmo frente às adversidades, continuaram a prosperar. A fé deles transcendia uma mera ideia, era uma chama ardente nutrida por uma convicção profunda nas Escrituras e na soberania de Deus, que não se abateria diante de qualquer tempestade. Eles não apenas defendiam uma doutrina, mas a própria liberdade de professar a fé da maneira que consideravam verdadeira. Essa fé, que começou com alguns poucos mártires na Baía de Guanabara, foi se espalhando como sementes levadas ao vento, germinando e prosperando em todo o Brasil. Uma das formas mais significativas pelas quais os reformados enfrentaram desafios e mantiveram sua missão foi através de um investimento robusto em educação. O objetivo não se restringia à criação de mais igrejas ou ao aumento do número de adeptos. Tratava-se de assegurar que as gerações futuras tivessem uma base sólida de conhecimento, compreendendo profundamente as Escrituras e os fundamentos da fé reformada. Assim surgiram colégios, seminários e universidades que desempenharam um papel crucial nesse desenvolvimento. Algumas dessas instituições tornaram-se pilares da educação protestante no Brasil e continuaram a carregar um legado voltado à formação de pastores, teólogos e líderes que levariam a mensagem reformada a lugares distantes, atuando como missionários. Dentre as mais destacadas, destaca-se a Universidade Presbiteriana Mackenzie, fundada em 1910 em São Paulo, que consolidou-se como um grande centro de educação e formação cristã. Além disso, é impossível abordar o tema da educação protestante sem mencionar o Seminário Teológico Presbiteriano do Brasil, criado em 1903, cuja contribuição na formação de pastores e líderes reformados foi fundamental. Essas instituições tornaram-se verdadeiras fortalezas do saber e da fé, oferecendo não apenas uma educação teológica robusta, mas também contribuindo para a formação de uma nova geração de cristãos. Armados com a palavra de Deus, esses indivíduos estavam preparados para enfrentar os desafios do mundo ao seu redor. Os seminários e colégios protestantes não eram meros ambientes de aprendizado, eram espaços onde a vivência e a prática da fé se entrelaçavam com programas e disciplinas que incentivavam os alunos a se aplicar nas ações cotidianas e aplicar o que aprendiam nas salas de aula. Essa abordagem foi essencial para que o protestantismo reformado não fosse visto apenas como um conceito teórico, mas como uma força transformadora que impactava vidas, formava comunidades e alterava realidades. Com o passar do tempo, as comunidades reformadas começaram a se expandir por todo o território nacional. No entanto, seu impacto na sociedade não se deu apenas por meio de discursos. A educação emergiu como uma poderosa ferramenta de transformação social. As escolas protestantes, que enfatizavam o estudo da Bíblia e a formação ética, passaram a moldar não apenas cristãos mais conscientes, mas também cidadãos que, munidos de um profundo conhecimento, estavam preparados para contribuir ativamente para o progresso da sociedade brasileira. A fundação de colégios e universidades representa um dos mais significativos legados do protestantismo reformado no Brasil. Mesmo enfrentando desafios, essas comunidades continuaram a prosperar, assemelhando-se a árvores que se desenvolvem em solo árido e rochoso, mas conseguem estabelecer raízes fortes ao longo do tempo. O impacto da educação protestante transcendeu o âmbito religioso, estendendo-se para o social e o intelectual. Novas gerações de pastores e líderes e educadores reformados começaram a deixar
sua marca na sociedade brasileira de maneiras inovadoras e impactantes. Ao refletirmos sobre a trajetória das igrejas e das escolas protestantes no Brasil, é difícil não reconhecer o legado duradouro dessa luta pela fé e pela educação. Aquela fé que teve início com um pequeno grupo de huguenotes na Baía de Guanabara, que se transformou em uma presença significativa em todas as regiões do país. Igrejas reformadas, seminários e colégios continuaram a desempenhar um papel fundamental na formação de líderes que, com coragem e convicção, divulgam uma mensagem reformada. A luta travada há séculos, marcadas por igrejas sendo incendiadas e pastores perseguidos, não foi em vão. Ela deixou um legado de educação e fé que ainda hoje impacta o Brasil. Aqueles que enfrentam hostilidades e preconceito para estabelecer igrejas reformadas podem agora contemplar o presente e perceber que, apesar das dificuldades enfrentadas, a chama da fé reformada nunca se extinguiria. Pelo contrário, ela se consolidou e disseminou, alimentada pelo conhecimento e pela coragem e pela determinação de indivíduos que, assim como os primeiros mártires, mantiveram-se firmes na crença de que a verdade das Escrituras poderia iluminar o Brasil. E tal como uma luz que brilha nas trevas, essa fé continuará a resplandecer, trazendo vida e esperança àqueles que buscam essa fé. Atualmente, a teologia reformada no Brasil encontra-se mais vibrante do que nunca. Não se trata mais de uma mera ideia distante de uma tradição arcaica. É uma força viva e pulsante, exercendo influência sobre as igrejas, seminários, universidades e até mesmo sobre o próprio debate teológico que ocorre no país. Ao observar os eventos atuais, torna-se evidente que a trajetória reformada no Brasil evoluiu de uma pequena chama lá com os huguenotes, lutando para se manter acesa, para se transformar em um fogo ardente que continua a difundir luz e calor por onde passa. Para compreender a profundidade dessa influência, é necessário voltar um pouco no tempo e analisar como tudo começou, como a chama que parecia estar quase extinta conseguiu ressurgir com tanta intensidade nos primórdios, quando os protestantes reformados aportaram no Brasil. As dificuldades eram imensas. Enfrentaram perseguições, viram igrejas sendo consumidas pelo fogo, e pastores sendo expulsos ou encarcerados. Eram tempos desafiadores, mas a fé dessas pessoas permanecia inquebrável. Elas não estavam apenas defendendo uma doutrina, estavam lutando por um ideal maior, o direito de crer e viver conforme os ensinamentos das Escrituras. E aqui está a verdade: nenhuma perseguição conseguiu extinguir aquela chama. A resistência manifestou-se de maneira vigorosa, o que contribuiu para o fortalecimento da fé reformada ao longo dos anos. A teologia reformada encontrou diversas maneiras de se difundir, de se conectar com as novas gerações e de se adaptar às mudanças sociais. Com isso, conquistou um espaço cada vez mais significativo no Brasil. Se antes as igrejas reformadas eram pequenas, isoladas e até mesmo marginalizadas, atualmente elas evoluíram para um movimento em crescimento com abrangência nacional. A conexão com os jovens foi um dos fatores determinantes para essa revitalização. Eu mesmo fui um que foi encontrado por essa fé. Enquanto muitas tradições religiosas enfrentavam os desafios para se comunicar com as novas gerações, os movimentos reformados demonstraram uma habilidade notável para se adaptar. Eles compreenderam que, para tocar o coração e a mente dos jovens, era essencial ir além da mera preservação das tradições antigas. Era necessário falar a sua língua e estar presente nos espaços que frequentam e utilizar as ferramentas que fazem parte do cotidiano desses jovens. E o que os jovens de hoje mais utilizam? Redes sociais. E foi exatamente nesse ambiente que a teologia reformada encontrou uma nova via de disseminação. Se antes a pregação se realizava nos cultos presenciais, muitas vezes em pequenos grupos, hoje as igrejas reformadas estão conectando pessoas de todo o Brasil por meio da internet. Igrejas que antes eram locais, restritos, começaram a transmitir o culto ao vivo e alcançaram milhares de pessoas que, de modo ou outro, nunca teriam chance de ouvir uma mensagem. Um clique é o suficiente para estar em uma live, ouvindo uma pregação sobre a soberania de Deus, a importância da graça ou da centralidade das Escrituras na vida do cristão. E essa é uma grande mudança. As portas das igrejas reformadas estão abertas ao mundo e àqueles que podem ir fisicamente ao templo. Essa presença online tem sido poderosa, pois conecta a teologia reformada às novas realidades e novos espaços. Com as redes sociais, os pastores e teólogos reformados têm conseguido disseminar seu pensamento, responder perguntas e até fazer debates sobre os temas que estão no centro do coração da sociedade brasileira. É extraordinário pensar que, em pouco tempo atrás, o que tinha começado com o culto na Baía de Guanabara, com poucos protestantes brigando pela sua fé, e hoje está se tornando uma voz teológica influente no país. Mas a jornada reformada no Brasil não se resume somente à presença online ou influenciar o debate nas redes sociais.
mas também a formar redes de educação teológica. Se nos primeiros dias a formação de pastores e líderes foi feita em pequenos grupos, com poucos recursos, hoje o Brasil conta com seminários e universidades que são verdadeiras escolas de formação teológica reformada. Instituições como a Universidade Presbiteriana Mackenzie e o Seminário Presbiteriano do Brasil e outros centros de ensino têm produzido pastores e teólogos altamente qualificados que não apenas servem às suas igrejas, mas também influenciam o debate acadêmico e teológico no Brasil. Esses seminários e universidades são mais do que espaços de aprendizagem, são também espaços de transformação. Eles estão preparando os futuros líderes da Igreja Reformada para lidar com os desafios do mundo contemporâneo, fornecendo uma sólida formação teológica reformada, mas também instigando uma reflexão crítica sobre como a teologia pode ser aplicada na realidade brasileira. O elo entre a academia e as igrejas é essencial para que a mensagem reformada continue a evoluir e a aprofundar-se. Agora, não podemos deixar de lado que, embora o avanço da teologia reformada no Brasil seja significativo, ela não se deu sem desafios. O preconceito para com o protestantismo reformado ainda existe em algumas partes do Brasil. Além disso, as pessoas sempre confundem o movimento reformado com outras manifestações de protestantismo, ou até como um estrangeirismo religioso devido ao seu histórico europeu e norte-americano. Além disso, o contexto político e social brasileiro, com suas variadas influências culturais, pode ser um terreno fértil para divisões no seio da própria igreja. Entretanto, esses desafios mostraram apenas a força do movimento. Quando enfrentaram a hostilidade, muitos reformados ficaram ainda mais firmes, convencidos de estar defendendo uma verdade bíblica que cabia apenas ser anunciada. Cada culto realizado ao vivo, cada palavra igualmente espelhada pelas redes sociais, é como uma pedra lançada no lago que aos poucos vai fazendo surgir ondas de transformação. A teologia reformada deixou de ser uma proposta distante e isolada, manifestando-se atualmente de maneira vibrante e interativa com a realidade em constante transformação no Brasil. Os líderes desse movimento reconhecem que é fundamental um compromisso que vá além da mera preservação das doutrinas, envolvendo-se ativamente em questões sociais e culturais. Eles compreendem que a teologia reformada pode fazer mais do que apenas transmitir conhecimento bíblico. Ela tem o poder de transformar vidas e tocar corações e, consequentemente, impactar positivamente a sociedade. Nesse cenário, a trajetória da teologia reformada no Brasil continua a avançar. Anteriormente, parecia improvável que a chama da fé reformada pudesse se manter acesa, mas hoje ela brilha com uma nova intensidade. Desde cultos realizados na Baía de Guanabara até as transmissões ao vivo pela internet, o movimento reformado no Brasil se expandiu, adaptando-se às demandas atuais e conectando-se com uma geração que busca uma mensagem que ressoe em seu texto contemporâneo. Redes sociais, universidades e igrejas tornaram-se canais essenciais para a divulgação das ideias sobre a soberania de Deus, a graça e a centralidade das Escrituras. Embora o movimento reformado tenha enfrentado perseguições no passado, hoje ele encontra uma trajetória ascendente. Isso, no entanto, não significa que os desafios tenham desaparecido. A história da teologia reformada no Brasil mostra que, mesmo diante de um caminho repleto de dificuldades, nenhuma ideia, por mais contestada que tenha sido, pode ser extinta quando existem pessoas dispostas a defendê-la com fé, determinação e coragem. Os aspectos mais encorajadores é que essa jornada está longe de ter um fim, na verdade ela está apenas começando. E esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, que se vocês conheciam a história da teologia reformada no Brasil, todo esse panorama que a gente deu aqui, desde o início com os Huguenots até os dias atuais. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa discussão. E no final da tela vai aparecer um vídeo que eu te espero lá. Até a próxima. Falou, falou e falou!